Convidar você a refletir hoje comigo, Salmo 68. Salmo 68, versículos 5 e 6. Vamos ler o 4, 5 e o 6. Amém? 68, 4, 5 e 6. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Alegrai-vos extremamente, exultai diante dele. Pai de órfãos, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Nossas crianças e adolescentes estão lá, né? Todo mundo lá, a maioria. Por quê? Porque hoje eu vou tratar alguns temas que eu não quero ninguém ferido na igreja. Tem que ter muita sabedoria. Tem coisas que parecem ser simples, mas quando mexe na gente, a gente percebe que não são coisas simples, não. Quando mexe em feridas, ou quando toca em cicatrizes. Se é ferida ainda dói, se é cicatriz, você se lembra de quando foi que você foi marcado. Amém? Glória a Deus. Todos atentos aqui com a palavra? Eu fiz questão de abrir com esse salmo, para a gente poder passear um pouquinho nas escrituras, em algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Para mim, vou aqui ministrar para você bem à vontade. Falar de paternidade, eu entendo que para todos nós é um processo de cura no relacionamento com Deus. Diga assim, falar de paternidade é um processo de cura no relacionamento com Deus. É verdade. Às vezes nós conversamos com pessoas e vamos todos aqui confessar, parece que tem pessoas que qualquer coisinha ela se sente muito fragilizada. E às vezes ao conversar com as pessoas, nós falamos assim, nossa, mas ficou fragilizada por causa disso. Mas é porque nós precisamos aprender que cada um lida com as suas dores, com o seu passado, com as suas marcas de uma maneira. Cada um tem uma maneira de lidar com as suas dificuldades. Cada um teve uma maneira de lidar com a sua paternidade. Cada um foi marcado na sua trajetória de uma maneira. Amém? É interessante isso, e na madrugada eu confesso que eu perdi o sono. Porque eu tenho dessa de acordar mesmo, e se eu liguei, irmão, aí daqui 1h30, 2 horas, quando eu consigo desligar, entre aspas, na forçada, deitando de novo. Mas porque minha cabeça começa a ficar meditando, a gente começa a ficar entregue àquilo que a gente quer compartilhar com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, sabendo do pastor Vitor, sabendo das meninas, dos meninos quando vão ministrar algo aqui, isso mexe com a gente, porque a gente se entrega àquilo que a gente vai fazer. Então é automático que a gente fique revivendo aquilo na nossa mente. E eu fiquei meditando naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu já tinha feito um esboço antes de dormir. Na madrugada acordei e mexi no esboço, escrevi outro esboço, ficou um teco lá para casa, trouxe outro rabisco aqui. E eu sei que também não vai ser da mesma maneira que eu sonhei, porque Deus quer trabalhar de uma maneira particular a cada um na hora que está acontecendo a ministração. É o Espírito Santo que vai fazendo isso acontecer. Eu não tenho poder para isso, eu não tenho como. Eu não tenho como acessar o seu coração. Você já falou com uma pessoa que você ama e você queria colocar aquilo que você está sentindo dentro do coração dela? Dá uma frustração? Eu me lembro de uma vez que a presbítera ia ministrar aqui, ela falou assim, Pé de Deus, olha que eu tenho. Eu falei assim, filha, não vai dar para pegar tudo isso e colocar a pessoa, não, mas olha, apóstolo, mas isso é interessante, isso é bom, isso é importante, né, pastor? A gente vê tanta coisa porque a gente está se dedicando àquilo, porque aquilo que faz sentido para nós queremos trabalhar com a vida das pessoas para que faça sentido para elas também, mas a gente não consegue, a gente se sente tão frustrado. Mas aí a gente aprende que temos que depender do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai ministrando no coração de cada um. É interessante, já percebeu como nós somos tão diferentes, embora buscamos ao mesmo Deus? Eu tenho tido algumas oportunidades de conhecer pessoas
de outros ministérios, que também, vamos dizer, são cristãos. Mas a gente percebe um relacionamento que a pessoa tem com Deus muito diferente do que o que a gente prega. E aí você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa enxerga Deus? Como essa pessoa se relaciona com Deus? Aí você começa a ver a história dela. Por quê? Porque a maneira como nós nos relacionamos com um grupo de pessoas, muitas vezes nós estamos revelando o que nós trazemos de bagagem na nossa vida, sim ou não? Até mesmo na religião. Nós trazemos bagagens na nossa vida que às vezes deveriam ter ficado pelo meio do caminho e acabamos trazendo para dentro do nosso coração e aplicamos isso no nosso dia a dia. É interessante isso, e quanto mais eu estudo, mais glória a Deus eu quero dar. Porque olhando para as escrituras e olhando para a ciência, olhando muitas coisas, eu falo, Senhor, a gente está falando tantas vezes isso na igreja e as pessoas não estão dando atenção. E essa madrugada eu confesso que uma das coisas que às vezes passam batida no nosso coração, e vou falar para você com o meu coração totalmente sarado, mas sabendo da grande responsabilidade de tudo aquilo que eu vou dizer para você. Já parou para pensar? Eu já olhei assim, às vezes, situações de pessoas, se pega, por exemplo, uma criancinha. Às vezes está em condição tão deplorável, ruim na rua, com seus pais. Só que ela é tão ligada àquele pai, àquela mãe, não importando a situação que ela esteja. Você pode vir com um avião para ela. Ela quer o avião. Mas se aquele pai, aquela mãe dela estiver dentro daquele avião com ela, senão não faz sentido. Porque para a gente, às vezes, na nossa maturidade, sabemos diferenciar esses valores. Mas para ele não é esse valor que está se importando. Porque existe valor do quê? De relacionamento, de sentimento paternal, pai, filho, mãe, esse sentimento de pertencimento que na verdade ele foi acontecendo, não importa a condição na qual o filho nasceu. Houve um relacionamento ali. Houve algo antes mesmo da criança nascer. Eu falo para a Jaiane, né? A Jaiane passa por uns momentos difíceis agora com a gravidez e come, satisfaz. Aí depois o bebê não quer. Aquele momento difícil, aí eu falo para ela, pelo menos eu nunca fui mãe, sou pai. Mas eu fico imaginando que eu acho que só faz sentido tudo isso quando o filho nasce. Porque antes disso é tudo sonho, é tudo expectativa, né? Embora você vai ali naquele relacionamento, sentimento, o filho está sendo gerado ali, mas a mãe só esquece da dor, e isso é bíblico, só esquece da dor quando o filho nasce. É, Marco, quando você ora pequitinho assim, ó. Aí você fala, meu. Agora começa um outro sentimento, mas esse sentimento de reciprocidade. E aqui para nós, todos nós, gostaríamos de que na nossa caminhada, os nossos pais nos amassem muito. Todo menino gostaria que o pai aplaudisse ele nas suas vitórias. A menina gostaria de ser aplaudida também nas suas vitórias, de ter aquele pai, aquela mãe que propulsiona a pessoa a ir à frente, porque além do sentimento que começa antes de fala, antes de qualquer outra coisa, depois começa a criar aquele relacionamento da fala, aquele relacionamento dos objetos, de pegar coisas, de dar significado às coisas, de saber aquele senso de pertencimento que o pai saiu, mas sabe que ele vai voltar, ele está lá. Agora imagine quando você tem ali numa família que era para dar tudo certo, mas parece que aconteceu um monte de rupturas, a gente sai todo rasgado, sabe aquele barulho de velcro? É a separação no casamento, é o problema com os filhos, que às vezes decidem um lado, você decide outro. Às vezes as demandas que não são atendidas. Quanta coisa que vai acontecendo que a gente poderia trabalhar hoje aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Tantas coisas que marcam a nossa vida. E agora a gente chega tudo dentro da igreja aqui. Cheio de coisa que a gente traz dentro do nosso coração. Imagine só, você olhar para todo esse cenário e falar assim, apóstolo, será que Deus se importa com essas coisas? Será que realmente isso tem grande significância dentro da Bíblia? Tem.
Histórias que talvez você já olhou um dia simplesmente como história. Se você olhar por outro viés, com outro olhar, você vai ver como existem pessoas na Bíblia que sofreram na sua infância, eles caminharam até ficarem adultos com seus 40 anos e estavam marcados ainda por problemas de paternidade, desde o início. E uma das pessoas que eu quero trazer à memória para você, porque a gente vai trabalhar isso, já está trabalhando isso, é um pouquinho só, rapidamente, da história do Jacó. E de verdade, antes de Deus me dar essa visão, já há um tempo, a respeito de Jacó, eu sempre preguei ele sobre um cara que, ele dá nó em todo mundo, É um cara complicado, até o dia que eu olhei com outro viés, olhei com outros olhos para ele. E de verdade fiquei com dó de Jacó. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Jacó, nós sabemos que ele vai se tornar Israel, mas como ser humano olhando para ele, a gente vai perceber nele muitos de nós. E uma das coisas que nós precisamos olhar para dentro dele não é só a questão de ter um pai, porque ele tinha um pai. Como era o nome do pai do Jacó? Ele era planta? Não, ele tinha um pai. Como era o nome do pai? O Isaac. E ambos os meninos, o Esaú e o Jacó, são milagres de Deus, porque a Rebeca não podia ser mãe. Mas é interessante, não vou entrar a fundo nessa história dessa geração profética que acontece ali, mas eu quero olhar um pouquinho da história do Jacó, porque não é só sobre ter um pai, mas a importância do tipo de paternidade que vai afetar a nossa vida, porque isso depois vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Rapidamente eu quero trabalhar com você da seguinte maneira: se eu disse para você que os pais acalentam o coração dos filhos, que os pais propulsionam os filhos se sentem apoiados, motivados ou desmotivados com as nossas ações, mesmo que às vezes involuntárias, amém? Porque eu não acredito que uma pessoa que ama realmente a outra seja consciente em querer machucar a outra pessoa e travar ela. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma pessoa ame a outra e inconscientemente acaba falhando na criação. Quem está entendendo? E às vezes estraga muito, de diversas maneiras. Mas olhando para a vida de Jacó, eu olho para ele e vou perceber um pouquinho na história, mas já olho desde o princípio. Porque ele com Esaú, a Bíblia nos diz que ele era muito carente. Mas como que Jacó era carente? Você já sabe da história, que fala que o Esaú é mais velho, mas são segundos de diferença, porque o Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. E é interessante que a Bíblia nos diz lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 27 e o 28, que existe biotipos diferentes. Um é forte, um é é o homem viril que vai para o campo, que caça com o pai, Eu falo, às vezes o Carlos vem com o Vitor, vem com o Lucas, vem para o jiu-jitsu, e eles estão ali, a família toda ali lutando, Eu tenho certeza que para ele é gostoso compartilhar com os filhos, não é, Carlos? Meus filhos lutam comigo, aquele orgulho. Agora, imagine no caso deles aqui, que o Esaú vai para a caça com o pai, mas o Jacó, ele não tem esse mesmo relacionamento com o pai. Mas você percebe que o Jacó, ele é doido para ter a atenção do pai. Ele tanto é doido para ter a atenção do pai, que ele pensa o seguinte: se eu fosse o primogênito, meu pai me daria atenção. Ou seja, se eu tivesse algo, eu chamaria a atenção do meu pai. Eu já entendi
que o meu irmão tem mais atenção do meu pai, porque ele é da caça, ele é forte, ele tem um biotipo diferente, ele tem, tudo nele é diferente de mim, mas eu queria a atenção do meu pai também, sim ou não? Só que a Bíblia nos diz que o Isaac tinha olhos para Esaú, porque caçavam juntos, porque faziam tudo juntos. Já o Jacó, ele é mais ligado à mãe. E a gente sabe que o referencial do menino tem que ser quem? O pai. Amém? Porque se o referencial for sempre a mãe, e a mãe não souber lidar com isso, ela pode transformar um menino em menina. Sim ou não? Você tem que saber como você lida com isso. Agora, não estou entrando aqui a fundo nesse caso, dizendo isso sobre o Jacó. Mas a gente percebe que a Rebeca tem aquele carinho por um e cuida de um, e um fica em casa, só que ele quer a atenção do pai, e quando ele tem a oportunidade com o irmão, ele diz: olha, me dá da sua primogenitura. Eu vejo que ele está entendendo que se ele for o primogênito, ele tem direito às bênçãos, mas não é só isso. Se ele é o primogênito, talvez o pai dê atenção para ele. É interessante como isso vai criando dentro do Jacó um sentimento de que para tudo que ele realmente quer, de ser amado, de ser alguém valorizado, ele precisa negociar aquilo. Amém? E diz a palavra que a primeira negociação é com o irmão dele. Ele falou assim: me vende a sua primogenitura. O Esaú, para ele não faz sentido nenhum isso. O Jacó é um tonto querendo uma primogenitura, que ele nunca vai ser o primogênito, mas tudo bem. Mas é interessante que eu acho que eu li na madrugada, eu falei: Senhor, que dor deveria ser, tadinho dele. Foi quando ele, instruído por sua mãe, engana o pai, Isaac, que ele é o Esaú. Gente, você ter isso no seu pensamento e ver algumas ações do pai com o irmão é uma coisa. Agora imagine você se passar pelo seu irmão e na hora de receber a bênção, sabendo que está enganando o seu pai ainda elogiar o seu irmão, e você ali debaixo da mão do seu pai, e seu pai falando assim: esse é meu filhão Esaú, que eu tenho prazer, esse é meu filhão Esaú, e na verdade era você, Jacó, que estava debaixo da mão do seu pai. Acho que eu me coloco no lugar, não estou dizendo que a Bíblia disse isso, mas eu me coloco como ser humano no lugar de Jacó, hein, pastor Vitor? Já pensou? Você já se sente rejeitado. Você sente que você precisa ter algo para poder ter atenção do seu pai. Agora você vai se submeter a um engano e você vai se sentir mais humilhado ainda, porque seu pai vai dizer que está te abençoando, mas pensando que está abençoando o outro, e ainda sem saber que é você, elogia e diz o quanto ele é apaixonado pelo seu irmão e nem sequer cita você. Imagine como que está o coração desse homem. Diz a Bíblia que ele é abençoado. Você já conhece a história. Mas é interessante que isso marca a vida dele e ele vai levar lá para frente. Por quê? Quando ele está indo, depois dele ter comprado a primogenitura do irmão, ter enganado o pai e tomado a bênção que era para o irmão quer matá-lo, ele vai embora. Só que no meio do caminho, Deus vem e se comunica com ele. Ele para num lugar e ele vai dormir, ele coloca a cabeça numa pedra e de repente ali ele tem um sonho. Mas não é ele que fala com Deus, é Deus que fala com ele e diz: eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu serei contigo. E começa a fazer promessas. As promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, agora são feitas a Jacó. Só que Jacó, no final, ele acorda, ele entende, o que ele faz? Ele tenta negociar com Deus. Se o Senhor for comigo e me guardar na caminhada, com roupa, com comida, e me fizer voltar à casa dos meus pais em paz, então o Senhor será o meu Deus. Mas Deus já tinha dito que faria isso por ele antes dele falar qualquer coisa. Então nós percebemos que está dentro dele o quê? Eu preciso ser digno daquilo que eu estou recebendo. Eu preciso comprar. Quem está entendendo? É o que está dentro do coração dele. E você vê que a vida dele é de negócio.
Ele vai para a casa do seu sogro e ele vai trabalhar, porque ele não tem dote, ele não tem como pagar, para ter aquela esposa que ele tanto se apaixonou, que é a Raquel. E ele se dedica a trabalhar 7 anos para o seu sogro. Só que é o tio dele. A Bíblia nos ensina que ao final dos 7, ao invés dele se casar com a Raquel, ele se deita com a Lia. Imagina a bagunça que está acontecendo ali dentro, gente. E depois, se você for ver a história de Jacó, olha a bagunça que vai acontecendo no meio do povo de Israel, passando de um para o outro, entendendo que o Jacó, tudo ele precisa ter para ser digno. Ah, se eu tivesse isso, aquela pessoa me amaria. Ah, se eu tivesse aquilo, aquele me daria atenção. Preste atenção numa coisa: você é o primeiro que precisa se amar e esquecer de querer comprar a atenção das pessoas se você tivesse tal coisa. Por quê? Ele estava conversando aí, o Anderson estava conversando ali na porta um pouquinho, estava falando justamente sobre isso. Que se uma pessoa for te amar por aquilo que você tem, ela não ama você, ela ama as coisas que você tem, que você pode oferecer. Você não tem valor nenhum para ela. E eu não quero um tipo de pessoa assim do meu lado. Alguém quer? Ninguém quer. Uma coisa que eu preciso sofrer para que o outro fique feliz. Eu preciso me submeter a isso porque eu sou dependente daquela pessoa, porque se eu não me submeter a isso, a pessoa me deixa. São coisas que às vezes vão sendo ensinadas para nós desde pequeno. Às vezes a gente para tomar um café, a gente estava conversando agora há pouco, tomando um café com o diaconato, a gente estava conversando sobre isso. A gente vai carregando coisas na nossa vida e a gente vai trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Eu estava falando de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, mas você viu o tipo de relacionamento que a pessoa tinha com Deus. Aí você fala, meu Deus do céu, que Deus que essa pessoa conhece. Pessoas que dizem assim, olha, pastores que pregam isso, e pessoas que se submetem a isso também, que dizem, olha, se você não vier para a igreja, Deus vai tocar o seu filho. Se você não vier para a igreja, Deus vai tocar no seu casamento, Deus vai tocar nas suas finanças, Deus vai tocar nisso. Como que se Deus tivesse dependente de você e de mim? Pessoas que às vezes acham que tem que colocar Deus goela abaixo de todo mundo. As pessoas às vezes se esquecem que ao invés de nós queremos ficar falando de Deus, empurrar Deus na cabeça das pessoas, você precisa aceitar esse Deus. Muitas vezes essas mesmas pessoas não conseguem mostrar Deus de boca fechada. Às vezes, parece que o relacionamento com esse Deus é com aquele que é o seguinte: se eu não fizer alguma coisa, eu não vou ter direito. Se eu não agir de tal maneira, Ele não vai fazer na minha vida. Como se nós tivéssemos condições de comprar, de adquirir as bênçãos de Deus. Não faça isso com ninguém, porque isso vai ser penoso demais para a tua vida. Você querer a aprovação dos outros, você buscar dar algo para alguém para ser amado. Existem pessoas que passam a sua vida por tanto tempo somente se dedicando a outros, somente sendo sugado por outras pessoas, que quando as pessoas às vezes vão receber uma atitude de amor, não sabem nem receber a atitude de amor. Às vezes, pessoas que por se dedicar tanto a algumas pessoas, às vezes quando aquela pessoa morre, perde aquela pessoa, ela perde o sentido dela, se sente inútil. Por quê? Ela estava acostumada a ter a atenção por aquilo que fazia, aquilo que dava, e esquece de ter amor próprio. Às vezes nós exigimos amor das pessoas para conosco, mas será que nós mesmos nos amamos para cuidar dos nossos sentimentos? Cuidamos daquilo que realmente tem valor para dentro de nós? Não estou dizendo que nós não podemos amar as pessoas, nós devemos amar as pessoas, mas nós precisamos aprender a ter amor próprio, independente das pessoas. Ah, se eu tivesse o carro, ah, se eu tivesse a casa, ah, se eu tivesse aquilo. As pessoas têm que te amar por quem você é, inclusive você mesmo. Quer ver uma outra história que nos mostra pessoa que se relaciona com Deus de uma maneira errada? Jó.
Jó é uma história que nos mostra uma pessoa que se relaciona com Deus de maneira religiosa. Ele vai lá, ele faz tudo direitinho, e é interessante que Deus elogia ele, fala, olha, o Jó é um servo fiel, é um servo temente, e só elogia, enche a bola de Jó. Mas Deus permite que Satanás toque a vida de Jó. Até que lá no capítulo 42 de Jó, ele vai dizer, Senhor, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo, antes eu te conhecia pelas informações que me davam do Senhor, agora eu te conheço de andar contigo. Deus estava ensinando para Jó que não é porque ele sacrificava, não é porque ele ofertava, não é porque ele orava e sacrificava pelos seus filhos que ele tinha uma vida abençoada, que Deus era com ele, era a graça de Deus que estava na vida dele. É isso que nós precisamos aprender. Não é porque nós somos os melhores, não é porque nós fazemos tudo certo que Deus nos dá alguma coisa. É a graça de Deus que se manifesta na sua e na minha vida. Não é por merecimento, é graça de Deus. E muitas vezes as pessoas esquecem de desfrutar dessa graça de Deus e acham que são dignas. Aí quando erram, as pessoas falam assim, não, eu não mereço. Quando acertam, diz, eu mereço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda que com Deus não é dessa maneira. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, sem ter nada para oferecer para Ele, sem ter nada para dar. Diga assim, eu não tenho bem nenhum. É esse raciocínio que Paulo disse. Eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, eu não tenho bem nenhum para oferecer para Deus. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira, mas não porque nós temos algo para Ele. É porque Ele decidiu, porque Ele é amor. Amém? Vamos ler aí, abre para nós lermos juntos aí, Josi, 1 João, capítulo 4. Vamos ler o versículo. João, o 4, vamos ler. Vamos ler do 7 ao 10 e depois vou ler o 18 e 19. Olha, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vai lá para o versículo 18 e 19. Preste atenção nisso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas não é o temor no sentido de respeito. É o medo. O medo de Deus. Que às vezes tem medo dos pais. Esses mesmos relacionamentos são transferidos, assim como o Jacó transferiu, Jó aprendeu com a religião. Nós precisamos reaprender o nosso relacionamento com Deus baseado no amor, não no medo. Amém? A Bíblia nos diz que Ele nos amou como pecadores. Então nós não somos novidade para Deus.
Não é você se tornar o melhor que Deus vai te amar mais. Só que nós precisamos desfrutar disso conforme a palavra de Deus diz, lançando fora o medo. Existem pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, acreditam na paternidade, mas só que a visão a respeito de Deus, deste Abba Pai, não é uma visão correta. Parece que é um Deus que está sempre com o chicote na mão. Qualquer deslize no lombo das pessoas. E aí isso traz um grande problema para o relacionamento com Deus, porque nós encontramos muitas pessoas que já foram da igreja, já estiveram envolvidos com a igreja, mas elas falharam, elas pecaram. Só que ao invés de desfrutarem do perdão e do amor de Deus que está lá disponível, as pessoas vão para longe, elas fogem de Deus. É igual o Adão, quando ele sabe que Deus está chegando, o que ele faz? Se esconde, mas se esconde com medo. E Deus fala: vem cá, Adão, vem conversar comigo. É Deus dizendo para mim e para você: sai de trás da moita e confesse os teus pecados, confesse as suas dores, para que haja cura em você. É a mesma coisa que aconteceu com Jacó. Veja que são histórias que estão distantes cronologicamente, são histórias que abrangem o mesmo sentido. O sentido de se afastar ou de se aproximar de Deus. Quando Deus fala para Jacó: Jacó, coloca todo mundo lá para frente, manda a sua família, manda todo mundo para fora e fica só você e eu para a gente ter uma conversa. Quando Deus fala com Jacó, pergunta o que para ele? Como é o seu nome? Ele diz o quê? Jacó. Ele está dizendo, para mim interpreta as palavras dele. E preste atenção nisso que eu vou te dizer. Enquanto você não colocar para fora, de dentro do teu coração, todas as suas dores, e confessar de verdade para Deus, você não precisa necessariamente estar com uma pessoa. É você e Deus. Você colocar para fora do seu coração os teus sentimentos, as tuas frustrações e dizer assim: Senhor, olha, realmente, eu sou uma pessoa frustrada, eu sou uma pessoa entristecida, eu sou uma pessoa amargurada, eu sou uma pessoa que vive isso na vida, e o Senhor sabe disso. Não vai haver cura. Confessai os vossos pecados. Confessa, abre para Deus. Só que isso não é somente a respeito de pecado, é confessar para Deus o que é que te machuca, o que é que dói em você, o que é que te entristece, o que é que está te travando. Sabe, porque muitas vezes a gente passa as coisas dizendo assim: não, isso não tem nada a ver, não tem importância. Se não tivesse importância, não estaria travando você. Coisas que não têm importância não te travam, não fazem você ficar para baixo. Apóstolo, mas não dá para mim voltar lá atrás. Não dá para você voltar lá atrás, mas dá para você quebrar as correntes que te prendem lá atrás. Não dá para você ir lá falar com o pai ou com a mãe que faleceu. Não dá para você ir lá e falar com alguém. Não tem como fazer essa regressão, isso não existe. E quando fala de regressão, as pessoas entendem de uma maneira errada. Pensar: eu vou ficar estou no meio da minha mãe. Não, isso é espiritismo, irmão. Tem nada a ver com isso. Regredir a sua mente, você ir lá naquele ponto da tua vida que você foi marcado e admitir aquilo da sua criança interior, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você olhar lá e falar assim: eu não consigo ser uma boa mãe. Por quê? Porque eu tive uma ruptura na minha infância. Olha, eu não consigo ser um bom marido, não consigo ser um bom pai. Eu não consigo destravar, não consigo ir para frente. Por quê? Porque eu tenho um ponto lá atrás que me faltou isso, trouxe uma consequência que eu carrego na minha vida. Isso é levar a mente lá atrás. É você falar: realmente, puxa vida, apóstolo, mas quando eu fizer isso e lá atrás e quebrar as correntes, significa que aqui na frente eu nunca mais vou lembrar disso? Eu vou ficar milionário o dia que eu descobrir uma pílula que faça isso com você. Acabou. Nunca me lembro
Quem não se lembra dos seus pecados mais e apagou foi Deus. Nós vamos lembrar das coisas que nos machucaram. No entanto, nós vamos ser tão mais fortes do que elas e tão sarados que não vai mais doer. Não vai mais ter o poder de travar você. Amém? Sabe por quê? Isso é benefício da cruz de Cristo para mim e para você. É olhar e falar assim: Senhor, realmente, eu quero me libertar. Eu quero apagar essa parte da minha história. E apagar não é no sentido de ela nunca existiu. É como se não tivesse nunca existido. Você encontrar forças do Espírito Santo para ser resiliente em cima desses pontos. Apóstolo, mas que base das Escrituras a gente tem para poder fazer isso? Vamos ler junto esse trabalho poderoso da cruz. Isaías, capítulo de número 61. Sei que tem alguns textos que eu já ministrei para vocês, mas vale a pena a gente trazer para a nossa reflexão de hoje. 61, versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade os algemados. Às vezes a gente olha e fala assim, igual os judeus falavam assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. Será que não? É só você olhar. Talvez você diga assim: não, eu sou liberto. Não, olha, está tudo certo na minha vida. E por que você sente que tem áreas da sua vida que estão acorrentadas? Será que está totalmente liberto? Então que libertação é essa que Jesus está falando? Ele não está falando de uma libertação exterior, que você estava lá numa prisão. Ele está falando das cadeias emocionais. Ele está falando de dentro de nós, as coisas que travam a gente. Quem está entendendo? Apóstolo, mas o que tem mais? Tem. Olha aqui em Isaías 53, vai um pouquinho mais aí atrás. Versículo número 4. 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. É palavra de Deus para mim e para você. Então eu não posso viver uma vida dizendo mesmo que acredito em Deus, mas sem um verdadeiro relacionamento paternal com Deus da maneira de Deus. Não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. É interessante quando nós olhamos para aquela parábola do filho pródigo, o que é que ele diz? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele me receba como seu servo. Por que eu vou voltar para a casa do meu pai? Porque eu tenho certeza que até como servo eu vou estar melhor tratado do que aqui fora. Ele olha para o pai com referência. Ele não está preocupado em voltar para ser filho. Isso é algo que está no coração do pai, que tem a expectativa da volta do filho. A Bíblia nos diz que quando o pai vê o menino de longe chegando em casa, o que ele faz? Não é o filho que vem correndo até o pai, é o pai que vai correndo até o filho. Não é o pai que toca no pecado do filho, nas falhas do filho, é o próprio filho que admite. Isso é quebrantamento. Ele admite a condição que ele está. E ele diz: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus servos. E o pai diz: trazei a melhor roupa, trazei o anel, trazei a sandália, porque ele não é escravo, ele é meu filho. Amém?
A atitude amorosa e perdoadora do pai para um filho com coração quebrantado e contrito. Um filho ferido na caminhada por causa das suas decisões, mas na casa do pai tem cura. Na casa do pai tem restauração. Na casa do pai tem amor para a sua vida. Na casa do pai tem uma nova vida. E você não precisa ficar preso ao passado, porque o pai não vai trabalhar com o seu passado. Ele vai trabalhar com a tua vida dali para frente. Ele vai te dar autoridade, vai restaurar você. Ele vai colocar sandália nos pés. Ele vai colocar roupa nova. Ou seja, eu e você precisamos tomar posse dessa nova vida que há em Cristo Jesus. Esse é o sentido do Evangelho. Deixar de ser uma velha criatura e se tornar uma nova criatura. Que agora vive para Deus. Que agora é sarado, agora as suas dores já não existem mais, existem só lembranças, e ficam lá no passado, lembranças que vêm na nossa vida. Deixa eu convidar você a se colocar de pé. Tem um louvor que deve ter aí, José, deve ter aí aquele louvor, nenhuma condenação há. Quem lembra desse louvor? Esse louvor é algo para você ter ele todos os dias na sua vida. Não importa o que te faltou, Deus pode suprir. Não importa as suas tristezas, deixa ela para lá. Não é que importa que não tem importância, a gente se desfaz, não. Machucam, dói em você. Mas você precisa aprender a viver uma nova vida em Deus e desfrutar desse relacionamento verdadeiro com Ele. Às vezes é triste, você vê as pessoas falando de Deus, mas um Deus tão ruim, um Deus que não ama o pecador, um Deus parece que, eu falo assim, onde essa pessoa conheceu Deus? Sabe aquelas pessoas que afrontam a religião dos outros, dizendo, porque Deus, deixa eu dizer claro, Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas a justiça pertence ao Senhor, não a mim pertence a amar. Está dando para entender? Eu preciso amar as pessoas que não acreditam em Deus ainda. Eu preciso amar as pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, elas ainda estão em trevas. Dentro da nossa fé nós entendemos isso, mas não é julgando, é amando que a gente prega. Quem está entendendo? É amando que a gente prega para aquele que está fraco na fé. É amando que a gente prega para as pessoas que querem desistir. É amando que a gente prega para pessoas que estão se sentindo condenadas. É amando que nós pregamos para pessoas que estão nas trevas. É no amor. E amar não significa compactuar. Amém? A lei do amor. A palavra do amor. Gente, é o que cura a vida de um ser humano. O amor. O amor para qualquer pessoa. Independente da sua fé, é amar um ser humano. Quem está entendendo? Aí parece que enfiar na cabeça dos outros, você tem que odiar as pessoas. Você tem que odiar aquelas pessoas porque elas não servem ao mesmo Deus. É melhor você pregar para ela com o seu amor do que com o seu julgamento. É melhor você amar aquela pessoa que se sente fraca do que julgar ela que ela está no pecado. É melhor amar, sim ou não? E como que a gente ama? Vem cá, eu não condeno. Jesus é lindo. Ele diz, eu não te condeno, mulher. Só vai e não peque mais. Mas eu não te condeno. Mas Jesus poderia condená-la? Sim. Mas ele decidiu amar. Deus não podia me condenar, mas ele decidiu me amar. Ele decidiu amar você, mesmo com todas essas coisas que a gente carrega na nossa vida, que traz lá do passado. E eu queria muito que hoje, nesse Dia das Mães, você pegasse dessa palavra aqui, e eu estou trazendo um resumo de muitas coisas, para você aplicar na sua vida. Sabe por quê? Não tem como ser feliz carregando um peso enorme nas costas. Como o Senhor já nos ensinou aqui.
que venham, recebam o meu jugo que é suave. Esse que você carrega, você não aguenta e você vai chegar uma hora que você vai arriar. Libera perdão para quem tem que liberar perdão. Ame quem tem que se amar. Sempre seja claro na sua fé, seja claro nas suas convicções, mas isso tudo na base do amor. É você chegar para uma pessoa que não pensa da mesma maneira que você, então assim, eu te amo como pessoa, embora não compactue com as suas ações, mas eu te amo. Te amo como pessoa, como ser humano. Isso nos faz ser humano muito melhor. E ser o ser humano que Deus nos chamou para ser. Eu não sou Deus, eu não sou juiz. Eu não sou o cara que posso sentar e trabalhar com a sua vida e começar a trazer pesos demais para a sua vida, a trazer julgamentos, porque você não consegue ir para frente, porque alguma coisa está travando, porque você acredita diferente. Eu não sou juiz. Nós devemos nos amar. Isso eu aprendi. Porque Jesus, eu acho interessante isso, meu Deus. Eu sou teu inimigo? A pessoa que está do seu lado é seu inimigo? Não. As pessoas que não estão aqui na mesma fé que nós, eles são os nossos inimigos? Eu não entendo isso. A igreja, as pessoas, eu falo, não sei. Se eu vejo na igreja, eu repreendo da igreja que eu sou pastor, mas de outros lugares não posso ficar repreendendo. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas falam do amor no altar, ensinam para os membros amor, mas a primeira coisa que as pessoas fazem com pessoas que não partilham da mesma fé é odiá-las, é julgar, é dizer, você vai para o inferno, hein? Mas o inferno não é teu, é de Deus, e Ele manda para lá quem Ele quer. Apóstolo, mas então você passa a mão no pecado, você passa a mão e fala, não, está tudo certo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que acima de todas as coisas, o amor pode perdoar todas as coisas. O amor pode curar a nossa vida. A Bíblia nos ensina que nós precisamos amar aos nossos irmãos, amar ao próximo, sim ou não? Se eu não consigo amar quem está próximo, quem está perto de mim, acredita na mesma fé, como é que eu vou poder dizer que eu amo os meus inimigos? Isso é forte demais. Se o nosso inimigo maior é Satanás, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu não sei aonde as pessoas estão aprendendo, pastor, o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é ser sarado. Parece que a gente está reverberando para os outros as dores que estão dentro da gente. Está sempre na defensiva. A pessoa acha que todo mundo está julgando. Eu postei uma certa vez num grupo, não da igreja, num grupo secular, eu disse assim, nós devemos amar as pessoas. E uma pessoa cristã tinha tido um problema no meio desse grupo. A pessoa se sentiu ofendida, porque eu estou dizendo para que ela ame as outras pessoas, e ela tinha julgado algumas pessoas. E eu olhei com Deus e falei assim, Senhor, essa pessoa está tão doente, dizendo que é cristã, está tão doente, porque ela poderia ter entendido que eu estou defendendo ela, porque as pessoas estão julgando ela pela ação dela. Mas a pessoa está tão doente, que toda e qualquer coisa que se faça, está fazendo contra ela, não a favor dela. Tem gente doente às vezes dentro da igreja, acha que tudo que está fazendo é para acabar com a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a receber amor. O dia que você aprender a receber amor, você vai aprender a dar amor para as pessoas também. É via de mão dupla. Perdoe e você receberá perdão. Ame e o amor vai vir. Mas das pessoas, isso é com as pessoas, é você e Deus. Essa é a diferença de fidelidade e lealdade, não é? A fidelidade está em uma aliança. Ela quebrou a fidelidade. A lealdade está, uma aliança quebrou, isso não vai mudar porque eu não vou quebrar a minha. Isso é lealdade. Quem está entendendo? É assim que nós devemos. Apóstolo, mas olha, eu tenho pessoas na minha vida que estão à minha volta, que foram a causadora das minhas dores. Deixa eu dizer, libera perdão. Não carrega morto dentro de você.
a melhor coisa é liberar perdão. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Deve ser muito ruim acordar todo dia e não querer viver. Deve ser muito ruim acordar todos os dias entendendo que o mundo está com uma bazuca virada para a tua cara. Deve ser a coisa mais horrível você carregar acusações nas suas costas e parece aquele cheiro, costumo dizer que é aquele cheiro de morto, né? E você não se desfazer disso. Todas as manhãs, aquele hálito da morte na tua cara, porque você não libera perdão, porque você não se perdoa e porque você não se coloca para uma nova vida. Deus tem muito mais para você. Vamos orar nesse momento e vamos adorar depois esse louvor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo a vontade de Deus. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, levanta assim a sua mão. Deixa eu fazer assim, tem alguém que quer receber oração aqui na frente? Pode vir aqui, se alguém quiser vir aqui, a gente ora aqui. Amém? Todo mundo em paz aí? Se alguém quiser vir aqui, pode vir. Então levante assim as suas mãos. Você pode levantar uma mão, colocar outra no coração, do jeito que você se sentir melhor. Pai Santo e Eterno Deus, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, de cura para a nossa vida, de restauração para a nossa vida, Senhor. Pai Eterno, eu te peço em nome de Jesus, cura as nossas enfermidades, Senhor. Existem pessoas aqui que estão marcadas em sua vida, receberam palavras de destruição, palavras, Senhor meu Deus, que estão como correntes, aguilhões, Senhor meu Deus, prendendo a vida delas, Senhor. Mas hoje eu quero declarar libertação sobre a vida da Tua igreja. Nós nos relacionamos com o Pai de amor, nós recebemos este amor e desfrutamos deste amor para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que a Tua restauração esteja a começar no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, que as vidas sejam restauradas, curadas, Senhor. Que as pessoas possam liberar perdão, Senhor, para as pessoas que feriram, Senhor. Não tem como voltar atrás, não tem como restaurar muitas coisas, mas uma coisa pode acontecer hoje: cura sobre a Tua igreja, e é isso que eu quero em nome de Jesus, ver cura, ver restauração na vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que cada vida que aqui está, seja marcada pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Restaura as nossas vidas, no poder da Tua palavra, o amor que lança fora todo o medo, Senhor. Nós não temos nada para oferecer, é a Tua graça que nos basta, Senhor. Não é entender que você está envolvido pelo mundo de Deus, nos seus sentimentos. Não é você estar isolado do mundo, é você estar isolado nos seus sentimentos, nos braços de Deus. É a pessoa falar uma coisa para você que não te definir, e você ter condições de liberar e falar assim: está liberado o perdão na tua vida, Deus te abençoe. Você dormir em paz e acordar em paz. Por quê? Você está de bem com a vida, está tudo certo. Esse negócio de ter que atravessar a rua por causa de uma pessoa, de ouvir falar o nome, de ver uma foto, esquece. Você é sarado. Você é sarado em nome de Jesus. Apóstolo, mas quando eu lembro daquilo lá, existiu. Mas você acredita que eu não sinto a dor? Que bom, você é sarado. Se você sentir, você ainda precisa de cura. E essa cura só vem com liberação de perdão. Diga assim: a cura só vem com liberação de perdão. Porque se a Mara estiver me devendo uma coisa, toda vez que falar no nome da Mara, toda vez que eu ver a Mara, ou qualquer coisa que me lembrar a Mara, o que vai acontecer comigo? A Mara está me devendo. A Mara está me devendo. A Mara está me devendo. Eu não preciso ver a Mara. Agora, quando a Mara não me deve mais, a Mara, eu não carrego mais o peso dentro de mim. Você acha que é a Mara? A Mara às vezes nem está vendo eu.
Eu que estou carregando a mala dentro de mim. E é um peso muito grande carregar essas enfermidades. Libera. Seja marcado pelo perdão, pela graça, pelo amor de Deus na tua vida. Você é muito mais do que o que você está sendo. Deus quer destravar a sua vida. E você vai ver que o Jacó, vou pegar aqui o ponto de Jacó. Ele vai encontrar com o irmão dele. Ele vai ficar com a vida dele resolvidinha. Amém? Você vai ficar em paz. Deus vai te dar a estratégia.